aí, vai um café? Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Sentem-se confortavelmente e já preparem aquela xícara bem quentinha de café. Em poucos segundos, vamos começar as histórias de hoje. Aproveitem e não se esqueçam de se inscrever para mais. A primeira história é: sou babaca por ter reconhecido uma garota que estudou comigo? Vamos ouvir. Eu 22 e minha namorada, agora ex-M 21, estávamos no mercadinho do bairro, passando as coisas no caixa já na hora de fechar. A atendente me disse que eu não era estranho para ela e que me conhecia de algum lugar. Na hora eu não a reconheci, mas depois lembrei que estudei com ela no ensino médio. Perguntei o nome dela e tive certeza que era ela. Começamos a conversar sobre o trabalho de cada um, e minha namorada fez uma cara de ódio. Ela começou a bater o pé, beliscar minhas costas e dizer que estava com pressa. Como eu já estava ficando constrangido com a atitude dela, falei para ela entrar no carro e me esperar que eu já estava indo. Ela me respondeu que o irmão dela morreu no final de dezembro, que sofreu um acidente com um caminhão enquanto trabalhava de mototáxi. Eu fiquei em choque e comecei a perguntar como ela estava se sentindo e como estavam os pais dela. Ela começou a contar como estava a família dela, e eu estava ouvindo tudo. Só fui embora porque ela disse que minha namorada devia estar cansada e queria ir embora. Assim que entrei no carro, minha namorada começou a me bombardar de perguntas. Por que você ficou conversando com ela como se fosse sua amante? Por que você lembrou o nome de uma garota com quem você não fala faz anos? Ela estava pegando na sua mão, estava flertando. Você é bobo ou o quê? Pedi para ela parar com o chilique e comecei a explicar o que ela tinha dito. Ela, com frieza, falou: você não vê esse cara há anos, porque ficou perguntando como se fosse seu amigo super importante? Eu levantei a voz e disse: você queria que eu deixasse uma pessoa que perdeu um parente falando sozinha, como se nada tivesse acontecido? Ela ficou calada, mas na hora que estava saindo do carro, eu disse que ela estava esquecendo um bolo. Ela simplesmente pegou a sacola e jogou na minha cara. Eu devia ter simplesmente fingido que não conhecia ela? Eu devia ter deixado ela falando sozinha, enquanto ela contava sobre o irmão. Eu cometi alguma atitude errada? Sou babaca aqui? Eu achei essa história muito interessante, porque ele aborda uma situação tão comum, mas que gera tanta tensão. Sabe aqueles momentos em que você está tentando ser educado, mas as reações de quem está do seu lado deixam tudo desconfortável? Esse relato ilustra bem isso. A forma como o autor lida com a situação, tentando ser sensível com a moça que perdeu o irmão, é bem admirável. Além disso, o texto coloca a gente para refletir sobre como pequenas atitudes podem desencadear grandes reações, especialmente em um relacionamento. É fácil perceber que o autor tentou fazer a coisa certa, mas a reação da namorada foi um tanto exagerada, e isso dá um toque de realismo ao relato. No final, a história transmite uma mensagem sobre empatia e a importância de saber lidar com as emoções de quem está ao nosso lado. Esses são meus pensamentos sobre. E vocês? Eu adoraria ler os comentários de vocês depois do episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Bem, deixa eu apresentar a próxima história. O título é: eu sou babaca por sentir que fui forçado a voltar com a minha ex? E por incrível que pareça, essa história é a continuação da que ouvimos antes, então, vamos ouvir. Eu 22M há algumas semanas, contei a história do meu término aqui, então não vou falar tudo de novo, porque só de lembrar me dá dor de cabeça. Resumindo, terminei com ela por ciúmes excessivos e irracionais. Até aí tudo bem, continuei vivendo minha vida normalmente, como se ela não tivesse mudado para melhor ou pior. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de uma amiga dela me chamando de tudo, menos santo, dizendo que ela estava sofrendo por minha causa. Eu ignorei porque na minha cabeça, não fazia sentido ela não confiar em mim e sofrer tanto por minha causa, então pensei que estava exagerando e fazendo drama. Não dei muita importância a isso, porque como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí ontem, às 10 da manhã, recebi várias ligações da mãe da minha ex-namorada. Como estava trabalhando, não atendi e só vi as ligações no meu horário de almoço. A garota teve uma crise de ansiedade, tomou vários comprimidos e foi parar no pronto-socorro, pois não parava de vomitar e estava recebendo medicação intravenosa. Ela passou o telefone para a filha e eu pedi para ela se acalmar, dizendo que tudo ficaria bem e que ela não deveria tentar isso novamente. Ela chorava muito, e eu mal conseguia entender o que ela dizia. Pedi para falar com a mãe dela, e perguntei quando ela seria liberada. Ela disse que sairia ainda hoje e perguntou se eu poderia visitá-la em casa. Falei que estava ocupado e não poderia ir por agora, mas menti, eu só não queria a responsabilidade de ir, caso mudasse de ideia de última hora. Em casa, ajudando minha mãe a preparar o jantar, contei o que tinha acontecido, e ela me perguntou se eu não iria vê-la. Disse que não queria ir, e que não me sentia na obrigação de ir, que ela tinha amigos para animá-la, e que precisava de um psicólogo, não do apoio de alguém que ela mesma sentia insegurança. Minha mãe respondeu: nossa, mas você é bem ruim, hein? Não custa nada ir ver a menina. Agora entendi por que seus relacionamentos não deram certo. Desse jeito, você vai acabar morrendo sozinho. Depois disso, perdi totalmente a vontade de jantar.
Foi difícil ouvir isso da minha mãe, que está solteira há mais de 15 anos. Já esperava essa reação dela, pois quando trazia minhas namoradas para casa, ela praticamente as carregava no colo e dava comida na boca. Isso me deixou com um gosto amargo na boca e me tirou totalmente o sono. Hoje, acordei decidido a ir à casa dela, pelo menos para ver se estava bem e tirar o peso dos meus ombros, mesmo sem me sentir culpado por nada. Passei o dia todo pensando no que dizer para qualquer reação que ela tivesse. Cheguei lá, e a primeira coisa que fiz foi me arrepender de tirar os sapatos na porta, pois o chão do quarto dela estava sujo e pegajoso. E todo o planejamento que fiz não serviu para nada. Não consegui dizer nada. Ela não parava de chorar e gritar, o que eu achava que só bebês e crianças pequenas conseguiam fazer. Estava tão tenso e desconfortável, e a mãe e o irmão dela nos observando do corredor não ajudaram. Eu não sabia mais o que fazer, então perguntei se ela queria que eu a ensinasse a tocar contrabaixo, já que ela me pedira várias vezes, mas nunca tive paciência para ensinar ninguém. Eu estava ensinando o básico, e parecia que estava falando para uma porta, então lembrei porque nunca quis ensinar ninguém. Depois de um tempo, desliguei o computador e desisti. Ela me pediu para desbloquear ela no WhatsApp. Pedi que me passasse o número, já que eu havia excluído o contato dela. Aí você já sabe, o que já estava ruim piorou. Ela pegou o meu celular e começou a abrir conversa por conversa no WhatsApp, olhando o meu histórico de chamadas. Nesse momento, comecei a questionar o porquê de ter ido. Já estava me sentindo sufocado, minhas mãos e pernas tremendo. Ela pegou o celular dela e começou a mostrar áudios que eu tinha enviado para ela e perguntou se aquelas mensagens, onde eu dizia te amar para sempre, e que a maior felicidade da minha vida era estar com você, eram falsas e vazias. Eu só falei que não, mas a verdade é que essas são coisas comuns em relacionamentos. Já perdi as contas de quantas vezes disse isso a outras garotas, e olha o que deu. Ela me pediu para tentarmos de novo, e que dessa vez seria diferente. Como estava muito pressionado, como se uma faca estivesse contra a minha garganta, eu aceitei. Ela perguntou se eu ainda tinha minha aliança, e eu menti que sim, joguei fora. O que eu ia fazer com ela agora que estava solteiro? Fui embora com o ombro molhado de lágrimas e catarro, e me sentindo completamente enrolado. Quando cheguei em casa, vi um amigo na rua, e decidi conversar com ele sobre isso. Falei tudo e ele me respondeu, você é um idiota, a menina quase morreu e estava implorando para falar com você, e você não quis, por puro orgulho. Você está louco, não existe alguém mais insensível que você. Eu simplesmente não queria voltar para um relacionamento desgastado, onde a pessoa não confia em mim, e eu não sou completamente feliz. O que tem de errado nisso? Porque todo mundo age como se eu fosse o vilão e egoísta só por querer seguir minha vida? Sou o babaca? Achei que ele traz uma reflexão sobre a pressão que as pessoas podem colocar em relação aos sentimentos dos outros. O autor está tentando cuidar de si mesmo, se distanciando de uma relação que, claramente, já não o fazia bem. É uma situação difícil porque ele ainda tem alguma responsabilidade emocional, mas a sua escolha de não voltar a um relacionamento tóxico mostra que ele está tentando ser honesto com ele mesmo, o que é muito importante. Além disso, ele demonstra uma certa maturidade emocional ao refletir sobre a situação de forma tão profunda. Ele reconhece as falhas do relacionamento e não tem medo de questionar os próprios sentimentos. Isso é essencial para o crescimento pessoal. Por mais que as reações externas sejam fortes, ele permanece fiel aos seus valores e tenta seguir em frente, sem fazer concessões que comprometam seu bem-estar. Isso é algo que muitas pessoas ainda precisam aprender a fazer. Mas, isso só sou eu falando, você concorda ou discorda? Deixe a sua opinião nos comentários. E quanto a esse tipo de vídeo, estou pensando em fazer algo mais parecido com um podcast. Vocês gostaram? Espero que sim. Antes da última história, vou deixar vocês ouvirem uma das minhas músicas. Espero que não se importem. Ela se chama Hopeful Whisper, é só instrumental, sem letra. Aproveitem, peguem mais uma xícara de café que eu volto já.
Como foi? Estou realmente nervoso com a resposta de vocês agora. No próximo episódio, acredito que irei colocar mais coisas interessantes para ficar mais tempo com vocês. Enfim, vamos ouvir a nossa última história de hoje. O título é: Sou babaca por expulsar a noiva grávida do meu irmão. Vamos ouvir. Preciso de uma opinião externa sobre isso, e se estou sendo justo com uma cunhada mal orientada. Meus 2 irmãos mais novos moram em Los Angeles. O custo de vida é caro, mas cada um de nós recebeu uma herança para começar. Meus irmãos gastaram uma parte disso na faculdade, e J23 recentemente começou a trabalhar, mas lá ainda é cara. O irmão mais novo, K19, ainda está na faculdade. Somos próximos, eu recebi a maior parte, e ofereci pagar o aluguel de um apartamento de 2 quartos para os meninos por quase 2 anos. No ano passado, J trouxe uma moça para casa, e K achou que ela seria uma namorada de visita como as anteriores, mas ela nunca saiu. Eles estavam namorando há cerca de 3 meses, e ela teve problemas com moradia, então J a ajudou. K estava bem com isso, me contou e eu não questionei. Eu a conheci por vídeo. 4 meses atrás, eles vieram para casa no fim de semana, anunciaram um noivado. Ela estava quieta, eles disseram que ela era tímida e introvertida. Respostas curtas, e insistindo em sair rapidamente. Quando voltaram para o apartamento, a Lady L disse a K que ele deveria considerar albergues universitários, porque eles estão planejando o casamento, e depois disso, um casamento não pode começar com hóspedes em casa. Acreditamos que J tenha dito a ela que ele é o proprietário do lugar, e está ajudando o irmão mais novo. Ela dificultou a vida de K com passivo-agressividade, perguntando diretamente quando ele iria sair, e fazendo atos adultos na sala para deixá-lo desconfortável. Ela também andou sem roupa. K demorou muito para me contar. O garoto nunca reclama nem pede muito. Então quando ele fez isso, fui até lá. Ficou curioso com o desenrolar da história? Você pode ouvir ela completa em meu podcast Vai um Café, todo domingo às 6 horas da tarde. Falei com os 2 meninos, e J pediu para eu não interferir, dizendo que estava lidando com a situação. Eu deixei ele fazer isso. Bastaram 2 dias da minha visita até que ela mesma mencionasse que K deveria sair agora. Ele estava sendo ajudado há mais de 1 ano. Tivemos uma discussão. Eu disse a ela que daria uma ordem de despejo para o noivo se ela não saísse, e para ela também, se afirmasse ser inquilina. Eu sou dono de tudo, até do papel higiênico. Ela gritou insultos de caipira. J teve que ir acalmá-la e dizer que era verdade. Ela disse que estava grávida, e que eu estava deixando meu sobrinho sem casa. Pedi a J para fazer ela sair com ela, ou manchar seu registro com uma ordem de despejo. Ele também confirmou a gravidez e disse que ela se recusava a ser mãe solteira sem casa. Se eu insistisse, teria sangue nas minhas mãos. Eu entendi o que ele quis dizer. Isso me fez parar para pensar. Eles não podem pagar o aluguel com o salário de professores, os empréstimos deles estão tomando uma parte grande, e eu disse que cobriria o aluguel até 2026, mas não vou pagar para que K viva no caos até lá. Ele é o único inocente nisso tudo. Existe um meio termo? Eu amo esses meninos e sou responsável por eles. Então, sou idiota por expulsar a noiva grávida do meu irmão. Essa história coloca em pauta questões de responsabilidade familiar, limites, e os desafios de lidar com situações difíceis, dentro da própria casa. A pessoa que escreveu o texto claramente se preocupa com seus irmãos, e fez o que achava certo, ao tentar manter a paz, mas também proteger o irmão mais novo. A história mostra que, às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas, mesmo que não sejam populares. Meu conselho seria tentar, no futuro, estabelecer limites mais claros desde o início, talvez deixando claro para a noiva do irmão que certas atitudes são inaceitáveis. Pode ser que a situação se resolva com uma boa conversa, sem precisar de um despejo. A comunicação aberta é chave para evitar esses conflitos e proteger o que realmente importa, a família. O que você faria diferente? Deixe nos comentários. Desde já o meu muito obrigado por ouvir até aqui. Te vejo no próximo domingo. Até breve.